No coração dos Cárpatos, o castelo de Bran ergue-se como um gigante de pedra, guardião dos segredos da noite. É aqui que começa a nossa história, em uma noite de outono, quando as folhas caem como lágrimas do céu. Era o ano de 1860. Um jovem monge chamado Ioan se aproximava do castelo, seu coração martelando no peito como um guerreiro que se aventurava em campos de batalha. Ioan era um servo dedicado de Deus, sua fé inabalável, mas seus olhos brilhavam com a chama da curiosidade, ansioso para desvendar os mistérios que o aguardavam. Ao chegar ao castelo, o frade Ioan se dedicou à sua função de capelão, orando e cantando hinos divinos com os monges. Mas em suas horas vagas, o castelo o intrigava. Mortos e desaparecimentos inexplicáveis haviam assombrado Bran, deixando marcas profundas em suas paredes de pedra. E Ioan desejava desvendar esses enigmas. Uma noite, enquanto os ventos uivavam canções de guerra lá fora, Ioan se aventurou em um corredor escuro, buscando um livro antigo para sua leitura noturna. Nessa jornada, tropeçou em uma porta maciça que jamais havia reparado. Ela jazia escondida como um segredo, trancada com um forte castelo. Com o tempo, a curiosidade o dominou e Ioan jurou desvendar o que se escondia atrás do portal. Com as mãos trêmulas, ele procurou uma fresta, um orifício, qualquer abertura para espreitar o outro lado. Mas a porta resistia, firme e impenetrável. Desanimado, Ioan resignadamente abandonou sua busca e voltou para a biblioteca. No entanto, o destino, como um acaso cruel, tinha outros planos. Enquanto o frade buscava entre os velhos pergaminhos, sua atenção foi capturada por um livro coberto de couro, seus contos antigos sussurrando segredos sagrados. E foi ali que Ioan encontrou a chave para o enigma da porta selada. Entre as páginas, uma inscrição antiga revelava a localização de uma chave, guardada em uma capela distante. A capela jazia envolta em sombras, um local solitário que abrigava apenas os murmúrios dos mortos. O vento uivava lá fora, acompanhando Ioan em sua jornada. E ao final do labirinto gótico, o frade encontrou um altar. E ali, pendurada em um crucifixo, jazia a chave. Ela, reluzente sob a luz morna de um lampião, parecia desafiar o frade, testando sua coragem. Com o coração disparado, Ioan a tomou. A chave era gélida em suas mãos, como se quisesse escapar das suas prisões de pedra. Contudo, o frade, impulsionado pela fé e pela sede de saber, a levou consigo. A porta gótica se abriu lentamente, revelando um interior ainda mais sombrio. As trevas pareciam se agarrar a Ioan, tentando prendê-lo para sempre dentro. Arrepios percorreram sua espinha, mas ele avançou, empurrando a porta com fúria. E assim, o frade se viu em uma torre solitária, um lugar de solidão e mistérios. No centro da sala, cintilava uma fonte, sua água parada no silêncio da noite. E em volta da fonte, espelhos antigos, emoldurados em madeira entalhada, lançando reflexos distorcidos. Deslumbrado, Ioan se aproximou, buscando entender o significado daquilo. Os espelhos eram antigos, seus reflexos distorcidos pareciam ecoar de outra dimensão. E no olhar atento do frade, eles contavam histórias de vidas longínquas. Entretanto, algo perturbador se escondia atrás da beleza gótica. Cada espelho parecia observar Ioan, seus reflexos o encarando com expressões misteriosas. Subitamente, os espelhos mudaram, seus reflexos dançando em um frenesi de aparências. Ioan, em pânico, tentou fugir, mas as portas pareciam ter se fechado, aprisionando-o ali. E então, encurralado, viu os espíritos se materializar nos espelhos, revelando-se diante dele. Os espíritos pareciam emanar dos espelhos, seus rostos fantasmagóricos ecoando a dor e o sofrimento. Uns gritavam, outros choramingavam, enquanto alguns se contorciam em angústia silenciosa. Ioan
Aterrorizado, tentava fugir, mas as portas estavam seladas, aprisionando-o ali. E foi então que notou a janela, um socorro no mar de trevas. Com a última de suas forças, escalou a parede, alcançando a luz do luar. Do alto da torre, o frade contemplou a vastidão do castelo, seus pináculos tocando o céu estrelado. Mas, em meio à contemplação, uma sombra lhe assombrou. Ali, pairando sobre o portal da torre, a figura do diabo o observava, seu olhar um abismo de maldade. Os chifres retorcidos emolduravam seu rosto, evidenciando sua natureza infernal. Ioan, petrificado, tentava se afastar, mas a visão o prendia ali. O diabo sorriu, revelando dentes pontiagudos, seus olhos ardendo como brasas. E naquele instante, Ioan soube que o diabo o observava há muito tempo, esperando por si. A partir daquele dia, Ioan não foi mais o mesmo. Assombrado pela visão, seus dias transcorriam em oração e penitência. Em suas orações, pedia proteção contra o diabo e seus demônios, buscando conforto divino. Mas as aparições não cessaram. Os espíritos continuavam a se manifestar, sussurrando segredos sombrios em seus ouvidos. E Ioan, enfraquecido, sucumbia aos seus pedidos. Os monges do castelo, temendo pela saúde do frade, o aconselhavam a buscar repouso, a abandonar a busca pelos mistérios do castelo. Mas Ioan, obcecado, não atendia às vozes racionais. E a cada noite, os espíritos se tornavam mais fortes, seus lamentos ecoando pelos corredores. E Ioan, em seu delírio, ouvia mensagens, segredos que o chamavam para a torre solitária. Os monges alarmados reuniram-se em conselho, buscando auxílio contra as forças tenebrosas que assolavam o castelo. Pediam orações, incensos e exércitos sagrados para combater as trevas. Contudo, a intervenção divina parecia tardar, deixando Ioan à mercê dos espíritos atormentados. Naquela noite, Ioan cedeu aos apelos dos espíritos. Ele se preparou para subir à torre, levando consigo apenas uma cruz sagrada. Sua fé o guiava em meio à escuridão. Ao se aproximar da torre, os espíritos o abraçaram, seus gemidos ecoando em coro. E Ioan, fortalecido pela fé, rezou, afugentando os espectros. No interior da torre, a fonte jazia como um espelho da alma, refletindo as trevas que a assolavam. E diante dela, Ioan se ajoelhou, buscando redenção. Lágrimas corriam por seu rosto enquanto rezava, pedindo perdão e amparo. De repente, a água da fonte ferveu, como se em resposta, e uma voz ecoou. Era o espírito da torre, aprisionado ali por séculos, clamando por descanso. E Ioan compreendeu que ali não se tratava de demônios, mas de almas santas presas em sofrimento. Ioan, com compaixão, ofereceu orações e promessas de ajuda, buscando libertá-las. E aos poucos, a atmosfera mudou. Os gemidos se acalmaram e a água da fonte voltou ao normal. Os espíritos libertos agradeceram, desaparecendo em meio a um clarão de luz. E Ioan, exausto, caiu de joelhos, agradecido por ter ajudado. Nos dias seguintes, Ioan continuou a orar por almas da torre, buscando serenidade para os espíritos. E aos poucos, o castelo deixou de ser um lugar de horror e se tornou um santuário de paz. Os monges, testemunhando a mudança, uniram-se às orações, reconstruindo a espiritualidade do castelo. E assim, Ioan, o jovem monge perante a coragem, desvendou não apenas mistérios, mas também a verdadeira essência da fé. E você, Artríria, ousaria enfrentar os espíritos da torre para ajudar as almas aprisionadas? Deixe seu comentário. E se gostou dessa história sombria, inscreva-se em Sombras do Mundo, onde a escuridão se torna luz. E para mergulhar em mais histórias sombrias, siga nosso canal. Envolva-se com a escuridão e encontre a luz em meio às trevas.